Em Jaú, uma mulher caiu de um ônibus em movimento. A cena foi registrada por uma câmera. Boa tarde, Isadora Venturini, que divide a tela comigo agora e vai trazer as informações, dessa história. Muita coisa para responder, hein, Isa? Boa tarde. E olha, Fabiano, quase que eu não consigo responder nem para você, nem para o telespectador o porquê que a porta estava aberta, o porquê isso aconteceu, porque a assessoria enviou agora, no último minuto, antes do jornal entrar, a resposta. Mas boa tarde para você, boa tarde também para todo mundo que está acompanhando o Brasil Gente. Então a gente vai ver nas imagens, o pessoal vai acompanhar junto com a gente, que esse caso aconteceu no último dia 9, porém as imagens foram divulgadas, está circulando pelas redes sociais apenas hoje. E a gente vê que o ônibus está em movimento na Avenida Ana Claudina, lá em Jaú, no centro. E quando, de repente, uma mulher parece que salta do ônibus, cai do ônibus, não sabe se ela perdeu o equilíbrio, se ela ia realmente sair ali, mas acontece que ela sai e ela cai no chão. E por pouco, o ônibus, o veículo, não passa por cima dela. Tanto que depois ela levanta, o veículo para e fecha as portas, Fabiano. E aí que vem a história. A gente entrou em contato com a assessoria do Circular, da empresa de ônibus responsável pelo transporte coletivo lá em Jaú, e eles disseram que a porta, olha só, Fabiano, não estava aberta. O motorista estava iniciando a abertura da porta porque a passageira ia parar no ponto logo em frente. Acontece que, uma pergunta, se o ponto é logo em frente, por que a porta já estava sendo aberta e por que ela saltou antes de chegar no ponto? Então aí entrou mais perguntas, mais questionamentos que até o momento também não foram respondidas, Fabiano. Pois é, a imagem fala por si só, a gente não precisa nem contestar, né? Olha só, a gente vai ver na sequência, a porta já estava aberta quando a mulher resolve descer. Cadê o ponto de ônibus? Porque eu vejo vários veículos estacionados. O ponto de ônibus é ali? Se o ponto de ônibus é nesse local aí, então esses veículos parados estão parados no ponto de ônibus. Então os veículos estão parados aí de maneira irregular, correto? Porque só pode ser. Se o ponto de ônibus é naquele lugar ali, então os carros não deveriam estar ali. Eu nunca vi um ponto de ônibus na esquina. Eu nunca vi um ponto de ônibus em uma esquina. Se o ponto de ônibus é ali, vocês me desculpem, mas está errado. Não tem que colocar um ponto de ônibus perto de uma esquina. Acredito eu que o ponto de ônibus não seja aí. O motorista abriu a porta do ônibus antes de chegar no ponto de ônibus. Ou esse ponto de ônibus é mais para frente ali na curva, ou é mais para trás ali fora da imagem, Não dá para entender, mas que a porta estava aberta, estava. E o ônibus está em movimento. O correto seria o ônibus parar, abrir a porta para a pessoa descer. Olha lá, a porta está aberta já ali, tá vendo? O ônibus passa ali no quebra-mola, ele não parou ainda, mas a porta já está aberta. Então essa porta foi aberta com antecedência. A assessoria de imprensa acho que não viu o vídeo. A assessoria de imprensa aí parece que não prestou atenção no vídeo. Falar que a porta só foi aberta no ponto, eu não sei. Primeiro, onde é que está o ponto? Porque eu não estou vendo ponto, coisa nenhuma. Segundo, a porta está aberta ou está fechada enquanto o ônibus está em movimento? Quem está em casa pode responder. O vídeo fala por si só. É óbvio que teve irregularidade aí e um risco muito grande para quem estava nesse ônibus. Durante o percurso, enquanto era... Depois a porta fechou. Depois que a pessoa desceu, a porta fecha. Então, vocês me desculpem, mas falar que a porta só abriu na hora que... Olha lá, está aberta a porta, Na hora que o ônibus chegou no ponto, eu não estou vendo ponto para começar a história. Tem um monte de carro parado ali. O ponto não pode ser na faixa da esquerda ali. O ônibus não pode parar no meio da rua para desembarcar alguém. Então, esse ponto de ônibus, ele é fantasma, porque eu não estou vendo, viu, Isa?
Olha, Fabiane, outra questão que é muito importante a gente observar, que também o motorista, ele para o veículo, a mulher cai, mas em nenhum momento também ele vai lá para socorrer, para saber se está tudo bem ou não com a passageira. Então, isso também é um outro ponto importante a ser observado. Também questionei a assessoria de imprensa se eles tentaram entrar em contato, saber quem é essa passageira que se machucou, mas eles disseram que não, que eles não, ainda não entraram em contato com a passageira. Mas isso não é a primeira vez que acontece alguma certa irregularidade com os ônibus, com o transporte coletivo lá na cidade de Jaú. Muitos moradores, eu morei lá um tempo, e muitos moradores reclamam diariamente sobre a irresponsabilidade, às vezes, dos motoristas, da própria empresa também, que a segurança é muito precária também dentro dos ônibus. Então, isso é algo que a empresa precisa mudar e precisa garantir a segurança de todos que estão ali no circular. Mas a gente, claro, vai acompanhar o caso para saber como que fica depois, né? Porque até agora também, resposta mesmo, a gente não teve praticamente nenhuma, Fabiano. Pois é, e a Isa chamou a atenção, né, de que depois que acontece o acidente, o motorista fecha a porta e ele vai embora. Né? Pelo menos, aparentemente, ele vai embora. Eu não sei se ele parou lá na frente, mas presta atenção, a mulher caiu, ó, a porta do meio vai fechar. Fica olhando lá, a porta fecha, né? No momento em que a porta, ó lá, fechou a porta agora, nesse momento, ó, o que acontece? Ó, o ônibus deu seta para a esquerda lá e foi embora, né? O ônibus foi embora. Não é possível que ninguém que esteja ali no ônibus não tenha gritado, ó, a mulher caiu ali, hein? Ou o motorista não tenha visto, ele tem retrovisor, né? Todo motorista circular sabe que quando ele para, ele abre a porta, a pessoa desce e ele tem ali o retrovisor para ver, né, o momento em que todo mundo já desembarcou. Porque ele não pode simplesmente parar, contar até 3 e ir embora. Ele tem que esperar. Às vezes descem uma, às vezes descem 2, 3, 4 pessoas. Às vezes desce uma pessoa de mais idade, com um pouco mais de dificuldade. Então o motorista, ele tem por, né, o momento da descida da pessoa e segue viagem. Então esse motorista, né, se ele não viu, né, ele faltou com a responsabilidade, porque ele tem que olhar o retrovisor e olhar ali a pessoa descendo, se afastar do ônibus para poder seguir viagem. Né? Então, de duas uma, ou ele viu e simplesmente foi embora, ou ele não viu e deveria ter visto. Né? Então a empresa precisa chamar esse motorista, né, para que ele explique a situação e tem que dar uma informação coerente aí para a imprensa. Não é falar que o ônibus simplesmente estava ali com a porta fechada. Isso aí está fechado? A de trás está, mas a do meio não. A do meio está aberta e o ônibus está em movimento. A mulher desce com o ônibus em movimento. Se ela está certa ou errada, são outros 500. Ela tem que esperar o ônibus parar também para descer, né? É óbvio. Mas está irregular. O ônibus tem que parar primeiro, abrir a porta depois e parar no ponto de ônibus, que eu até agora não sei onde é que está esse ponto de ônibus e eu gostaria de saber, porque eu não estou vendo ali. Não é possível que o ponto de ônibus é no meio da rua, porque do lado direito você tem 3 carros estacionados. Os 3 estão ali no ponto de ônibus? Pode ser. Eu não acho que seja, porque não tem nem faixa amarela ali. Então eu não acredito que o ponto de ônibus seja exatamente ali, principalmente porque é uma esquina. Então a empresa precisa aí conversar, né, fazer aí um levantamento para entender o que aconteceu, para evitar um acidente como esse. Essa mulher poderia ter sido atropelada e seria um atropelamento fatal. Essa mulher teria perdido a vida se ela tivesse caído do ônibus e rolado aí para debaixo da roda traseira. Né? Então é um assunto sério e não pode voltar a acontecer. Até a Prefeitura de Jaú poderia entrar nessa história, até porque a Prefeitura, né, que coordena ali o transporte público, para tentar entender da empresa e perguntar para a empresa o que aconteceu.